Bom dia, turma. Tudo bem? Bom, espero que sim. Então, essa semana a gente vai trabalhar os exercícios do PET, da semana 3 e da semana 4. Vocês vão ver que a gente vai levar aí menos tempo para fazer eles, porque eles são em quantidades menores do que aqueles que eu passei para vocês e também muitos deles são tranquilos de resolver. Bom, então sendo assim, vamos a eles. A número 7 diz assim: um restaurante prepara 4 pratos quentes, frango, peixe, carne assada e salsichão, 2 saladas, verde e russa, e 3 sobremesas, sorvete, Romeu e Julieta e frutas. Então, de quantas maneiras diferentes um freguês pode servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Bom, então vejam aqui, pessoal, que esse problema ele é bem tranquilo de resolver. Por quê? Porque está bem definido para a gente quais são as situações que a gente está trabalhando e quais são e quantas são as possibilidades de cada uma, que é o que a gente precisa para resolver o exercício, né? Então, vamos lá. Bom, então a gente tem o seguinte quadro. Lembra que eu disse para vocês, ao resolver esse exercício, eu gosto de resolver dessa forma, utilizando esse quadro, porque a gente consegue identificar cada uma das situações, bem como colocar cada uma das suas respectivas possibilidades, certo? Então, lembrando que nesse quadrinho eu utilizo na primeira linha as nossas situações, nossas diferentes situações, certo? E na linha de baixo eu coloco as suas respectivas quantidades de possibilidades para cada uma. Então vejam que aqui, ó, quem são as nossas situações? É escolher um prato quente, escolher uma salada, escolher uma sobremesa. Então falta agora só a gente colocar a quantidade de possibilidades de cada uma. Mas veja que o exercício já fez isso para a gente, certo? Bom, ele já identificou aqui de forma explícita cada uma dessas possibilidades, certo? Bom, então aqui a gente tem 4 pratos quentes, 2 opções de salada e 3 sobremesas. Então, para determinar então de quantas maneiras diferentes esse freguês pode servir, consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa, basta fazer o produto dessas 3 quantidades. Bom, fazendo 4 vezes 2 vezes 3 dá 24. 4 vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então vejam que aqui, ó, pessoal, essas informações falando de quais elas são, cada uma das opções aqui de cada um dos 3 pratos, de certa forma foi irrelevante, certo? Porque a gente trabalha aqui, a gente precisa apenas da quantidade de cada uma. E ele já disse pra gente qual foi a quantidade de cada uma, assim, a gente não precisou nem de contar elas, certo? Então, essa informação de quais elas são não é relevante, a gente só precisaria saber de quantas elas eram, certo? A gente só precisaria de saber quais eram elas, se a gente estivesse querendo escrever todas as combinações, enumerar todas elas, certo? Aí a gente sim precisaria saber de cada uma delas, porque a gente ia montar a árvore e sair fazendo aquele processo que a gente viu na primeira semana, certo? Bom, então a gente descobriu que existem 24 maneiras diferentes do freguês se servir com essas opções de 3 pratos aí, prato quente, salada e sobremesa, ok? Bom, número 8 está dizendo assim: as placas de automóveis eram todas formadas por 3 letras, inclusive K, Y e W, seguidas por 4 algarismos. Hoje em dia, as placas dos carros estão sendo trocadas e passarão a ter 4 letras seguidas de 3 algarismos. Okay? Então, vem aí a primeira pergunta da 8. Quantas placas distintas com 3 letras e 4 algarismos podemos formar? Bom, então vocês podem ver que vai ser um exercício bem similar com aqueles que a gente fez na semana passada. Bom, então vamos relembrar aqui. As placas, considerando as placas antigas, certo? De 3 letras e 4 algarismos, a estrutura dela é assim, certo? Justamente formado por 3 letras e 4 algarismos. Então vejam que o que a gente quer determinar é a quantidade de possibilidades que a gente pode colocar em cada uma dessas posições aqui, para a gente saber, então, qual que é o número de combinações entre todas essas possibilidades aqui. Certo? Para saber o número de combinações de todas essas possibilidades, a gente está determinando então quantas placas distintas a gente pode formar nesse modelo aqui. Bom, então a gente precisa de saber de mais algumas informações. Quais informações? Bom, que os algarismos que a gente pode colocar em cada uma dessas posições aqui, dessas interrogações que estão em vermelho, são 10, certo? Indo de 0 a 9. Por que são 10? Porque o nosso sistema é de base 10, ou seja,
A gente tem 10 algarismos para formar qualquer número que a gente queira, ok? Bom, uma outra informação é que a gente não tem nenhuma outra restrição, quer dizer, não tem nenhuma restrição em relação à utilização desses 10 algarismos. O que quer dizer na prática para a gente que a gente pode utilizar qualquer um deles, certo? Em cada uma dessas posições, independente da posição e da ordem que a gente escolher. Bom, o que a gente sabe sobre as letras? Nossas letras, contando essas três aqui, nosso alfabeto é formado por 26 letras, certo? E além disso, que a gente não tem nenhuma restrição quanto às letras. A gente quer saber quantas placas a gente pode criar nesse modelo aqui, sabendo que a gente pode utilizar todos os 10 algarismos e todas as 26 letras. Bom, então com isso, pessoal, vamos olhar aqui para a posição 4. Quantas então serão as possibilidades de algarismos que eu tenho para colocar na posição 4? Bom, se eu não tenho nenhuma restrição, quer dizer que eu posso colocar as 10. Bom, então vamos olhar agora para a posição 3. Bom, pessoal, vejam que aqui eu não tenho nenhuma restrição, certo? Então, eu ter começado a escolher pela posição 4 não influencia na quantidade de possibilidades que eu tenho para colocar na posição 3. Ou seja, se não tem nenhum problema de nenhum desses números que eu não posso colocar na posição 3, quer dizer que eu também tenho 10 possibilidades. Posso colocar qualquer um desses 10 valores aqui na posição 3. Bom, pessoal, então a gente vai seguir o mesmo raciocínio para a posição 2 e para a posição 1. Bom, se não tem nenhuma restrição de nenhum desses números que a gente não possa colocar na posição 2, a gente tem 10 opções também. Mesmo raciocínio para a posição 1. A gente também tem 10 posições. Mas vocês podem falar, bom, professor, não seria então, às vezes, você pegar 10, que multiplica 9, que multiplica 8, que multiplica 7? Por que não é dessa forma que eu acabei de falar? Bom, porque aqui, a gente está querendo qualquer valor. A gente não tem nenhuma restrição desses 10 valores para colocar em determinadas posições. Vejam que a ordem das escolhas não influencia na quantidade de possibilidades das escolhas subsequentes. Por que não influencia, pessoal? Porque aqui, nesse tipo de placa aqui, eu estou querendo saber também dos valores. Eu não tem problema de eu colocar um valor aqui, e ele pode aparecer mais vezes nas outras posições. Por exemplo, se eu colocar o 1 aqui, o 1 pode aparecer aqui de novo. O 1 pode aparecer aqui de novo e pode aparecer aqui de novo, não tem problema. Até porque, numa situação de fabricação dessas placas, é viável o caso onde você tem casos do tipo 0000, ou 7777, ou 7755. Não tem problema, a gente está contando todos esses casos. E para contar todos esses casos, a gente tem que considerar todas as 10 possibilidades para cada uma das posições. Certo? E raciocínio bem análogo em relação às letras, à parte alfabética das minhas placas. Certo? Bom, então olhando aqui para a letra 3, pessoal. Quantas são as opções de letras que a gente tem para colocar na letra 3? Bom, se a gente não tem nenhuma restrição, a gente pode usar qualquer uma delas, quer dizer que a gente tem 26. As 26 letras são possíveis de colocar aqui na letra 3. E mesma coisa, o mesmo raciocínio para a letra 2, pessoal. A ordem da escolha não influencia na quantidade de possibilidades das situações subsequentes, certo? Então, e eu não tenho nenhuma outra restrição de letras que eu não posso colocar na letra 2. Então, eu também posso colocar 26 opções, certo? E também vou poder colocar 26 opções na letra 1, certo? Porque não tem nenhuma restrição. Agora, se eu estivesse trabalhando com letras distintas e algarismos distintos, você ia ver aquela escadinha mesmo que a gente está acostumado a colocar. Mas nesse caso aqui, eu estou considerando todos os casos. Então, pode ter carros com a placa, por exemplo, BBB 7777, certo? É uma placa factível, certo? É possível de ter essa placa. Lógico que esses tipos de placa, assim, onde tudo é igual, é raro da gente ver. A gente tá acostumado a ver tudo mais misturado, mas elas existem sim, ok? Então, para resolver o exercício agora, basta fazer esse produto, certo? Porque a gente está determinando então o número de combinações possíveis entre todas essas possibilidades. E o número de combinação possível entre todas essas possibilidades é esse produto aqui. Ou seja, a gente tem 175.760.000 placas distintas que a gente pode formar nesse formato aqui, certo? Que formato? 3 letras
4 algarismos, sabendo que os algarismos que a gente está utilizando para cada uma dessas posições aqui dos números são 10 e que as letras possíveis para colocar aqui na parte alfabética são 26, sem nenhuma restrição, ok? Bom, então vamos para o exercício seguinte. Está falando assim na letra B. Quantas placas distintas com 4 letras e 3 algarismos podemos formar? Que é o novo modelo que a gente está trabalhando, como os casos vão ser emplacados de agora para frente, certo? Bom, então, que informações que a gente sabe desse problema? Bom, que agora as placas elas são formadas, ao invés de 3 algarismos e 4 números, elas são formadas por 4 letras e 3 algarismos, certo? Então, vamos lá. Então, a gente tem a seguinte situação, que a gente quer determinar a quantidade de cada uma dessas possibilidades aqui, ok? Bom, a gente sabe que a gente está trabalhando com 10 algarismos, certo? Que a gente não tem nenhuma restrição para esses algarismos e que as letras que a gente está trabalhando também continuam 26, certo? E também não temos nenhuma restrições para as letras. Então, nessa situação, pessoal, a gente está considerando o caso também onde a gente pode ter tipo PPPP 000, ok? Essa é uma placa factível, então ela tem que contar. Então vejam que aqui eu não estou trabalhando com letras e algarismos distintos, certo? Eu posso considerar todas as possibilidades de algarismos para a parte numérica e todas as possibilidades de letras para cada uma das letras, independendo da ordem da escolha, certo? Então veja que se eu começar aqui pela posição 3, o que eu tenho? Bom, se eu não tenho nenhuma restrição, eu posso colocar qualquer uma dessas possibilidades. Posso colocar qualquer uma delas, e como elas são 10, eu tenho no total 10 possibilidades para a posição 3. Bom, o mesmo raciocínio para a posição 2. Eu não tenho nenhuma restrição de nenhum desses números para colocar na posição 2. E eu ter escolhido a posição 3 também não influencia na quantidade, certo? Porque eu posso colocar um número que apareceu aqui na posição 3, eu posso colocar na posição 2. Então também são 10 possibilidades, certo? E o mesmo raciocínio para a posição 1. Como eu não tenho nenhuma restrição de nenhum desses números que eu não possa colocar aqui na posição 1, e a ordem da escolha não influencia na quantidade das possibilidades, da quantidade de possibilidades da situação sequente, então eu também vou ter 10 possibilidades, certo? E mesmo raciocínio para a parte das letras. Bom, agora como eu estou trabalhando letras, eu tenho que observar as opções de letras que eu tenho. Bom, eu tenho as 26, certo? Se eu não tenho nenhuma restrição, para a posição da letra 4 aqui, eu tenho quantas possibilidades? Eu vou ter as 26. E mesma coisa, mesmo raciocínio para a letra 3. Como eu não tenho nenhuma restrição, então eu posso usar as 26 e a ordem das escolhas não influencia na quantidade de possibilidades das escolhas sequentes, quer dizer que eu também terei 26 possibilidades. Mesma coisa para a letra 2, certo? Eu também vou ter 26 possibilidades. E a mesma coisa para a letra 1, que eu vou ter 26 possibilidades. Então, só para reforçar, a gente pode ter aqui letras iguais aparecendo mais de uma vez. Quer dizer, uma letra aparecendo mais de uma vez e um número aparecendo mais de uma vez. Não tem problema, certo? Bom, então para determinar então quantas placas distintas podem ser formadas por 4 letras e 3 algarismos, basta fazer esse produto aqui, certo? Então, fazendo esse produto, a gente obtém esse número aqui, que é 456.976.000. Então, ou seja, a gente tem quase 460 milhões placas, que a gente pode fazer placas distintas com 4 letras e 3 algarismos, certo? Bom, pessoal, então a letra C da 8ª questão a gente começa no vídeo a seguir, tá? Um abraço, fui!